Muito bom dia, a paz seja convosco, passando aí para ministrar a oração do seu lado, a palavra de Deus para todos nós. Carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, Paulo faz uma saudação aos irmãos. A partir do verso 6, Paulo começa a dizer para os irmãos que ele estava admirado em ver que os irmãos estavam dando ouvidos e recebendo pessoas que vinham trazendo ensinamentos contrários ao Evangelho de Cristo Jesus. Paulo então começa exortando, ou seja, encorajando. A palavra exortar está ligada a encorajar a pessoa a fazer o quê? O certo. Não é? Quando uma pessoa está andando por um caminho errado, você exorta ela a não andar por aquele caminho, você encoraja ela a crer na palavra que você está dizendo e sair daquele caminho errado e andar pelo caminho correto. Então Paulo está fazendo isso aqui com os gauleses. Os gálatas estavam, chega um ponto que Paulo até chama-os de insensatos, ó insensatos gálatas. Sabe por quê? Porque ali Paulo e outros homens e mulheres de Deus ensinaram a palavra, ensinaram a verdade, mostraram para eles com clareza, com exatidão as escrituras, e eles creram e receberam naquele momento e viveram naquele momento a palavra de Deus. Só que, a partir de Paulo e dos irmãos, eles ficaram e um líder os conduzia ali, só que infiltrou no meio deles outras pessoas, e essas pessoas, irmãos, estavam vindo trazendo um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo. E é isso que eu quero dizer para você. Sabe, nós precisamos ficar no evangelho que Cristo Jesus nos ensina. Que o Espírito Santo do Senhor nos convenceu um dia, quando a nós nos foi ensinada esta palavra, quando a nós foi nos colocada esta palavra, e nós cremos e enchemos o nosso coração e aceitamos. Então nós temos que viver e permanecer nesta palavra. Coisas que não estavam acontecendo lá em Gálatas. Os irmãos estavam sendo conduzidos e levados por toda sorte de mal, de ventos, de outros ensinamentos, que é chamado outras doutrinas. Paulo mesmo vai dizer, a partir do verso 11, depois você veja, Paulo vai dizer que quando ele seguia a religião dos fariseus, saduceus, dos zelotes, que ele seguia a religião imposta por alguns judeus, ele perseguia a igreja. Ele perseguia os irmãos, ele arrastava os irmãos de dentro da igreja para fora, prendia os irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque ele era conduzido por um falso ensinamento. Mas quando ele se converte, ele passa a pregar o verdadeiro evangelho. Aí ele passa a jejuar de forma correta e com propósito a Deus. Ele passa a ler escrituras de maneira correta e com propósito de Deus. Sabe? Ele passa a ensinar as pessoas de maneira correta e dentro do propósito de Deus. Aí ele passa a viver tudo correto. Antes ele vivia para a lei, porque ele achava que a lei imposta fazia e produzia nas pessoas o que precisava, mas ele recebe Cristo, então ele passa a viver a verdade. E quando nós fazemos a verdade, irmãos, nós congregamos, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós mantemos a obra do Senhor, sendo mantenedor, irmão, fiel na casa de Deus, fiel nos trabalhos do Senhor. Nós temos prazer em viver dia a dia ensinando a nossa família, os que estão ao nosso redor, e nós não aceitamos que outro evangelho entre, porque a Bíblia diz, a partir do verso 8, que se torne maldito quem tentar trazer um outro evangelho que não seja o de Cristo. Então que você fique no evangelho, que você fique em Cristo, que você fique na palavra que o Senhor Deus está te orientando e que está te ensinando. Conduza a tua casa, a tua família e todos os teus, e tu verás que serás bem-aventurado e aventurada para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra, por esse momento, por esta hora. Eu declaro bênção sobre cada lar e cada família e profetizo vitória no dia de hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o nosso dia a dia com Deus hoje pela manhã. Que você possa entender essa palavra, viver essa palavra e praticar essa palavra. Se você creu, diga: eu, a minha casa e a minha família não aceitamos outro evangelho, senão esse verdadeiro, que é o de Cristo. Beijo no teu coração. Logo 19h30, culto de libertação. Assista pela live se você não puder ir, mas se você puder ir, vá presencialmente, esteja lá conosco. Lá pode levar uma peça de roupa, uma foto, chaves, enfim, colocar no altar. Nós vamos orar e tenho certeza que Deus já te abençoou, porque nós vivemos e vamos praticar o verdadeiro evangelho de Cristo. Tchau.